Muito bom, então já estamos aqui gravando o nosso estudo e eu quero novamente agradecer a vocês que estão aqui e agradecer a quem vai ver também esse estudo depois. É sempre uma alegria a gente estar aqui junto estudando, né? É, e eu vou começar dizendo que hoje, por ser meio de feriado, né? Nós tivemos Corpus Christi na quinta-feira, alguns dos nossos amigos não vão poder participar, porque estão viajando, estão com visitas, né? E justamente nós vamos explorar um pouquinho mais uma dúvida que ficou aqui a semana passada, porque é aquilo que eu falei, a semana passada a gente falou de um tema assim tão espinhoso, né? Que é o aborto, que é esse tipo de interrupção precoce da gravidez, e parece que assim, acabou o tempo, mas não acabou o assunto, né? Então, inclusive a Elise, a semana passada, trouxe uma questão que nós vamos até conversar aqui para dar continuidade ao assunto, mas que depois ela pode deixar algum comentário aqui depois, a hora que ela for ouvir, né? E essa questão dos gemelares que o seu Paiva levantou também. Então, assim, eu fiquei meditando muito nesse assunto, sabe? Eu acho que todos nós, né? Porque não é fácil falar disso, né? Não é nada fácil passar por isso na família ou pessoalmente, é uma coisa assim muito difícil, né? E aí, o que eu fiquei pensando, que eu queria trocar com vocês aqui e saber se vocês têm mais alguma coisa para falar a esse respeito, é o seguinte, assim, que Jesus, ele nunca compactuou com o erro, né? Ele nunca falou, por exemplo, não, olha, para a mulher que estava lá sendo apedrejada, não, olha, o que ela fez está certo, né? Vocês aqui estão errados. Não. Ele não falou para os dois ladrões a hora que ele estava na cruz com esses ladrões, né? Não, vocês fizeram muito bem de roubar, né? Ele jamais, né? Ele não falou para Judas, olha, meu amigo, tá certo, você tá, né? Você tá certíssimo em me trair, né? Jamais Jesus compactuou com o erro. Porém, Jesus sempre teve um olhar caridoso para aquele que erra, né? Então, isso fica muito claro nessas situações que eu falei, né? Por exemplo, em todas as situações que Jesus viveu aqui, fica muito claro assim que ele jamais compactuou com o erro, mas ele sempre teve um olhar misericordioso, caridoso para quem erra, né? Porque erro é erro. Então, erro sempre tem consequências, e essas consequências, elas nos são impostas pelas leis divinas, que são perfeitas. Então, Jesus sabe que cada um que erra, ele vai ter a sua consequência. Não precisa a gente ir lá e botar o dedo na ferida, né? Assim, tudo tem consequência, né? E com relação ao aborto, é da mesma forma, né? Então, eu acho que nós espíritas sempre temos que ter em mente que o aborto envolve sempre, no mínimo, duas pessoas, que é a mãe e o feto que está sendo abortado. E aquele feto que está sendo abortado, ele é um ser que está esperando uma chance para reencarnar, né? Então, esse feto abortado, imagina o sentimento dele, acho que é mais ou menos como alguém que não passa no vestibular, ou que não consegue passar num concurso público, é uma frustração, né? Ele não conseguiu entrar para a vida, né? Porque ele foi abortado. Quando ele é um ser mais evoluído, ele perdoa a mãe que o abortou, né? Mas quando ele é um ser muito ainda primário, no mínimo essa mulher vai ganhar um grande obsessor, um grande inimigo, porque frequentemente esses espíritos perseguem depois né, a mãe que o aborta, né? Agora, existem várias diferenças
nesse aspecto. É o que eu estava falando, assim, a semana passada, né? Se a lei dos homens prevê atenuantes, que dirá a lei divina, que é tão misericordiosa, né? Então, vocês percebem que é muito diferente uma mulher que aborta, assim, porque ela não está afim de ser mãe. Então, ela foi lá, pintou e bordou, feliz, curtiu, engravidou, vou abortar. Esse tipo de situação é uma situação, assim, muito, sabe, é fácil da gente ver que essa pessoa ela vai responder de um jeito, principalmente se ela tiver se ela tiver tido a oportunidade de saber aquilo que nós sabemos, né? Que ali está um ser, sabe? Qual a diferença de estar com 3 milímetros ou com 1 metro ou com 1,80 m? Ele é um espírito, né? Se a gente deixar ele lá, ele vai virar gente, né? Então, assim, eu acho que para nós espíritas é muito claro que o aborto ele é algo assim que mata a vida de alguém, né? Que tira a oportunidade de alguém nascer, né? Mas existem casos assim muito difíceis, né? E para a gente conversar um pouco sobre isso, eu até coloquei a semana passada, e no caso de um estupro, né? E aí esse caso assim do estupro foi bastante debatido, e assim é óbvio que assim sem dúvida alguma, se essa mulher tiver a grandiosidade de receber esse espírito, sem dúvida alguma, ela vai receber um galardão, né? Vamos dizer assim, ela vai receber todo o apoio da espiritualidade que vai fazer com que esse desprendimento, isso daí tem um olhar assim perante Deus muito muito de amor, né? Assim, é realmente uma prova de amor muito grande, né? Agora eu trouxe aqui, eu quero até compartilhar com vocês uma coisa aqui. Deixa eu pôr aqui compartilhar. Isso aqui que eu achei nessa minha reflexão. Eu vou ler aqui e daí depois a gente para um pouquinho e conversa, tá? Porque eu achei muito interessante esse tipo de coisa. Eu até coloquei isso, não sei se vocês leram. O aborto de crianças vítimas de violência sexual, crianças, tá? É um tema árido para ser analisado sob qualquer aspecto, filosófico ou ético. As mulheres que sofrem esse crime hediondo podem adquirir sequelas psicológicas que talvez requeiram várias encarnações para sua plena recuperação. Sob o aspecto legal, no Brasil, o aborto é permitido em caso de estupro da mulher. Na visão espírita, compreendemos que esse crime envolve 3 indivíduos diretamente: a gestante, o nascituro e o estuprador, além dos espíritos obsessores que participaram desse crime. Sendo uma doutrina cristã, o espiritismo condena o aborto. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, porque isso impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento ao corpo em formação. Isso é do próprio Livro dos Espíritos, na questão 358, que nós ainda vamos chegar. Entretanto, entendemos que o codificador da doutrina espírita se referia particularmente ao aborto praticado voluntariamente por mulheres imprevidentes que tiveram uma gravidez não programada e desejam se livrar do feto para praticar a sexualidade desregrada ou aquelas coagidas pelo parceiro a praticar o aborto. No caso do estupro de uma mulher adulta, o ideal é que a vítima aceite o nascimento deste filho, criando-o normalmente, ou que permita pelo menos a sua adoção, preservando uma vida. Quem é o espírito reencarnante?
Pode ser um dos obsessores que, por vingança relacionada às mágoas decorridas de acontecimentos pretéritos, induziu o estuprador. Compelido a reencarnar conforme as leis maiores da vida, reencontra a mulher, seu algoz, em existência passada, de modo que consigam o perdão mútuo, como mãe e filho. Segundo o Espírito Emmanuel, no livro Vida e Sexo, capítulo 17, né, que é psicografado por Chico Xavier, abre aspas, caso o feto seja abortado, ele pode voltar-se contra a mãe e todos aqueles que se envolveram na interrupção da gravidez. Pode também ocorrer de um nascituro ser um espírito amigo, na missão de ajudar a mãe a superar essa expiação tão dolorosa. O Espiritismo esclarece que não existe uma programação espiritual para esse crime. São as nossas mazelas morais, acumuladas durante as iniquidades praticadas em existências pregressas, que criam um magnetismo negativo, atraindo as almas afins. Então, isso é uma coisa bem importante. Ninguém encarna com com a sina, né, ou com o destino de ser estuprada ou estuprado, né? Ninguém encarna com a tarefa de ser um estuprador, né? Isso daí acontece pelas mazelas humanas e existe essa, como ele fala, é um magnetismo negativo. Isso foi criado em outras vidas por problemas, né, nessa área da sexualidade, em áreas que essa mulher, ou até esse homem, né, porque existem homens que também são estuprados, mas aqui nós estamos falando de gravidez, então sempre vai ser a mulher. E esse magnetismo negativo, ele meio que atrai esse tipo de crime, né? E isso pode ser mudado? Claro, o amor cobre a multidão de pecados, como Jesus falou. Então, mesmo que a pessoa traga esse magnetismo negativo de outras vidas, ela vai naturalmente conseguir, assim, se ela trabalhar, se ela se modificar, pode ser que ela mude esse problema, né? Ela mude essa negatividade e acabe não tendo esse tipo de experiência tão ruim, né? Então, esse magnetismo negativo atraindo as almas afins. Podemos eliminar essas energias no curso das experiências reencarnatórias, mas quando não trabalhamos em nossa reforma íntima, vivenciando o amor conforme nos ensinou Jesus, nossas vibrações atraem indivíduos e espíritos atrasados para junto de nós, obrigando essa transgressão. Existem relatos de estupro de meninas com pouco mais de 9 anos, cuja violência sofrida acabou resultando em uma gravidez indesejada. Se para uma mulher o processo de recuperação para esse delito já é difícil, no caso de uma criança, devido à estrutura física e psicológica ainda em formação, esse impacto é quase insuperável. É uma gestação de risco e, caso seja mantida a gravidez, isso poderá ocasionar danos severos à sua saúde física e mental. Os espíritos sugerem o uso do bom senso nessa análise, conforme resposta a Allan Kardec, no próprio Livro dos Espíritos que nós estamos estudando, na questão 359. No caso de um nascimento da criança colocar em perigo a vida da gestante, haverá crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Aí, olha só, a resposta que os espíritos dão. É preferível sacrificar o ser que ainda não existe a sacrificar o que já existe. No estupro de uma criança, a situação diverge totalmente da violência praticada contra uma mulher apta para a procriação. Os riscos existentes durante a gravidez de uma menor
considerando o corpo físico em formação e sem maturidade psicológica, não recomendam uma gestação completa, principalmente depois do abuso sexual. Existe grande possibilidade de ocorrerem danos físicos e mentais irreparáveis. Nesse caso, o aborto é preferível, sendo um mal menor. Devemos realizar uma análise séria e fraterna dessa questão, que seja desprovida de fanatismo religioso. A criança que sofreu essa lesão tem o direito a uma infância saudável, associada à assistência médico-terapêutica, de modo a evitar maiores danos físicos e psicológicos à sua saúde. Isso foi escrito pelo Álvaro Vargas, que é presidente da USE de Piracicaba, né? Então, eu vou aqui já descompartilhar a minha tela. Deixa eu pôr aqui. Ligue o seu microfone. Seu microfone está desligado. Desculpa. Eu acabei encerrando aqui sem querer, mas eu acho que vocês ouviram o que eu li, né? Todo mundo ouviu? Acho que sim, eu pelo menos ouvi. Tá, é que eu ouvi. Tá bom. Então, eu queria mesmo, eu fui apagar aqui aquilo que eu estava lendo e acabei saindo da chamada sem querer. Então, eu vou parar aqui e já pedir para vocês, diante disso, né, como é que fica aquele caso da Elísia, né? Se vocês concordam com essa visão. Eu trouxe esse texto aqui porque eu concordo integralmente com ele, assim, mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Eu queria saber se vocês também concordam. Como que... Lulu, você fecha o seu microfone? Qual era a questão da Elísia? Você recorda para nós? Isso, recordo, sim, desculpa. A Elísia, ela disse que ela teve uma gravidez e aí um médico um dia chegou para ela e falou assim, olha, a criança não está se desenvolvendo e nós vamos precisar interromper essa gravidez, fazer uma curetagem. E ela fez essa curetagem e ela ficou depois sempre com isso na cabeça, assim, será que isso foi certo? Será, né? Será que eu deveria ter feito mesmo? Então é isso, assim, né? Eu queria passar a palavra para o José, e aí depois a gente vai passando a palavra para quem mais quiser fazer uso. Fale, José. Não, eu só queria fazer a mesma pergunta que a dona Lourdes fez. Pode prosseguir. Tá. Eu queria perguntar para vocês se tem alguém aqui que discorda desse tipo de abordagem. Eu achei esse texto assim muito interessante, por isso que eu trouxe aqui para a gente conversar. Mas eu queria saber se vocês concordam com ele, se vocês acham que é isso mesmo, como se tem alguém mais que gostaria de falar ainda mais alguma coisa sobre esse tema, ou não. Oi, pai, pode falar. Olha, isso que você leu, eu acho uma coisa extraordinária. É perfeitamente válido e tenho plena consciência que a pessoa que escreveu isso foi muito bem inspirado. E isso me reforça mais ainda aquele ensinamento que você falou no início de Jesus sobre a mulher que estava sendo apedrejada. Em qualquer situação de erro de uma pessoa
que está vivendo um problema, nós não temos a menor condição de sequer comentar, sequer criticar ou condenar, porque nós não temos conhecimento dos motivos que levaram a pessoa àquela situação em que ela comete o erro. Por isso, temos que sempre agir dessa forma, como você salientou, com compreensão, com carinho, porque o erro cometido vai resultar numa consequência forçosamente. E aí, quem vai sofrer as consequências é a pessoa que errou, não é a gente. Se nós estamos tendo conhecimento de que a pessoa errou, paciência, vamos amparar, vamos ajudar, vamos fazer o possível para que isso seja minimizado para a pessoa, porque nós não temos nada a ver com o problema dela. Ela vai ter que resolver o problema. Né? Não somos Seja juízes, nessa né? situação de aborto, ou seja em qualquer outra situação da vida, em que a pessoa se encontre diante de um problema e que resolva mal o problema. Quem vai, a não ser que a gente seja prejudicado, aí a gente tem obrigação até de se defender. Né? Mas se for com um terceiro, o problema é fazer o quê? Paciência. O muito que podemos fazer é fazer uma oração, pedir a Deus e aos guias que deem algum lenitivo para minimizar aquela dor que a pessoa vai sentir. Eu penso assim. Eu acho que todos nós concordamos, viu, pai? Tenho a impressão que todos concordam aqui. Agora, Oi, Benedito, pode falar, querido. Boa noite a todos. Eu queria só que você me ajudasse, Elaine, a aproximar um pouco mais a questão da Dona Elísia do tema de hoje. Porque eu não estou conseguindo juntar ainda as duas coisas. Porque, pelo que eu entendi, aliás, hoje eu não estava nem lembrando do que ela tinha colocado na semana passada. Mas você, né, nos ajudou a recordar que ela foi orientada pelo médico a fazer uma curetagem, a interromper uma gravidez. Isso. E nós estamos discutindo hoje o aborto voluntário, deliberado pela mulher, né, especialmente no caso de uma violência sexual. Então, me parece que são situações incomparáveis. Com certeza. Mas talvez eu não tenha entendido direito ainda, você né, o elo entendeu. que liga esses dois temas. É justamente isso que eu gostaria de falar para a Elísia. Elísia, não tem comparação, né? Porque a Elísia, ela ficou assim um pouco assim desconfortável, né? Por ela ter sido submetida a uma curetagem, né? Mas é justamente isso que você falou, Benedito, que eu gostaria que ela tivesse aqui, mas certamente isso vai chegar até ela, né? Para falar para ela, olha, não tem comparação. Veja, existem situações, certamente por algum problema espiritual, a gente não sabe exatamente, né? Por que tem abortos espontâneos? A mulher está querendo tanto ter aquele filho e ela aborta, né? Ou a criança morre, às vezes está para nascer e a criança morre dentro do útero materno, né? São situações que a gente não tem noção do que está acontecendo do ponto de vista espiritual, né? Mas veja, um feto que não está se desenvolvendo, né? O médico falou de uma forma mais simples para ela, provavelmente, né? Quando um feto não está se desenvolvendo, é porque alguma coisa vai muito mal nessa gravidez, né? Pode ser que o feto até já não tivesse mais viável, que tivesse morto lá dentro, né? Ou que tivesse uma formação tão séria que seria incompatível com a vida e por isso não estava se desenvolvendo e iria acabar morrendo. Então, são situações, assim, médicas que são necessárias, né? Não tem como fazer
deixar essa gravidez ir em frente, né? Então, nós estamos falando aqui justamente disso, né? O aborto provocado por conta, assim, de uma pessoa que quer se livrar de um feto, né, de um filho, é totalmente diferente de um aborto espontâneo, né, que ela não quer aquela situação e aquilo acontece à revelia da sua vontade, ou de uma situação médica que está colocando em risco a vida da mulher, né, e que tem que fazer uma curetagem. Isso pode acontecer, mas isso realmente não tem relação nenhuma, né? Então, eu acho que isso é o que a gente gostaria de falar para a Elise, assim, olha, relaxe, né? Inclusive, ela até adotou uma outra criança logo depois dessa experiência, o que é uma coisa muito de amor, né? Fale bem. Agora eu entendi. E concordo com você. A gente não sabe exatamente por que esse médico falou nesses termos, mas é muito provável que esse médico já tenha detectado a morte do feto, né? Acredito que nenhum médico vai indicar seria um aborto, né? Se a criança ainda estivesse viva, né? Eles não fariam uma coisa dessa, né? Sem dúvida. Pode ser que tenha sido um jeito mais suave que o médico encontrou, porque convenhamos que ele causaria um impacto muito grande para a mãe. Então, olha, minha senhora, senta aqui, eu vou dizer uma coisa, o seu filho, né, morreu aí dentro da sua barriga. É uma notícia que, pelo amor de Deus, né? Então, eu estou imaginando, eu não sei, não estava lá, não conheço o médico, né? Mas a gente imagina o contexto, né? E talvez esse médico já tenha detectado a morte fetal e, para suavizar, para dar a notícia de uma maneira mais leve para a dona Elise, tenha dito, olha, não está se desenvolvendo bem, é melhor fazer uma curetagem, blá, 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 blá. Mas provavelmente esse feto já estava morto. Já era inviável, né? Então, quer dizer, eu acho que a conclusão que a gente chega é que tudo, como tudo, né, assim, em todas as situações, vai da intenção. Às vezes a mulher, ela não pratica o aborto de uma forma concreta, mas assim, esses pensamentos venenosos que muitas vezes são endereçados ao feto e essa vontade de se livrar enfim, de não aceitar, isso pode também provocar um aborto. E aí, assim, mesmo não tendo ido lá e feito uma curetagem criminosa e tirado o feto, né, a ferro, você abortou, entendeu? Assim, porque você recebeu tão mal aquela gravidez, você pensou tanto numa coisa assim, olha, eu não quero, que isso também acaba sendo um aborto, apesar de, teoricamente, aos olhos da medicina, não ser um aborto espontâneo, né? Mas será que existem abortos espontâneos, assim, aos olhos dos homens, que são abortos provocados aos olhos de Deus, né? Certamente existem. Oi, mãe, pode falar, querida. Existe ainda um outro fator muito relevante. André Luiz já falou sobre isso em um dos livros dele. Às vezes, aquela entidade espiritual desencarnada, ela está num sofrimento ímpar, num sofrimento muito, muito grande, por alguma razão. Então, os espíritos de luz precisam recambiar esse espírito imediatamente para uma reencarnação. Porque nessa reencarnação, ainda que seja de horas, eu não digo nem mais de dias, né, de horas, ela vai propiciar o primeiro passo para a cura daquela entidade. Então, ninguém sabe o que esse espírito aí que viria e não veio por causa
da curetagem, talvez ele só por esse tempo aí no útero da Elísia, ele já tivesse sido assim muito, muito, muito ajudado. E ela, ao invés de culpa, não, ela não devia ter culpa nenhuma. Ela devia orar por ele e agradecer a Deus por ela ter sido um instrumento que trouxe alívio e um recomeço para um espírito. É isso. Uhum, uhum, uhum. Exatamente isso é uma coisa muito certeira, isso que você falou, querida, não tem a menor dúvida que é dessa forma. Deus nunca faz nada ao acaso, né? Então, aquilo que pode ser incompreensível para a gente, né? Nossa, mas por que Deus permitiu isso, né? Um espírito que mal começou a querer vir aqui, já morreu, já foi, né? Isso pode ser alguma coisa para a própria mãe, pode ser uma prova, mas pode ser isso também para um espírito que teve frustrada a sua reencarnação por algum problema mas na verdade vai ser bom para ele em termos espirituais, né? Então, tá tudo certo até aqui? Assim, alguém gostaria de falar mais alguma coisa sobre esse tema? É um tema difícil, né? Esse, mas nós estamos falando de reencarnação e estamos falando de reencarnações que não deram certo, né? Pode falar, bem. Tô pensando, né? E essas reuniões nossas são tão interessantes que a gente vai ouvindo um comentário, ouvindo outro, e vai pensando e vai abrindo para novas imagens, né? E eu estou pensando numa outra possibilidade, né? Porque são várias possibilidades que a gente está levantando aqui, né? Agora eu vou focar no caso, né, dos abortos voluntários, assim, deliberados pela mãe, né? Que naturalmente é um erro, tá? Porém, assim, como tudo tem suas consequências, né? E todos nós sabemos aqui que nós muitas vezes crescemos a partir dos nossos erros, né? Evidentemente que na hora que a gente comete um erro, a gente acha que aquilo está certo, né? A gente vai descobrir que errou no dia seguinte. Falei, meu Deus, por que eu fui fazer isso? Mas a gente já foi, né? Mas na hora, a gente sempre acha que está certo, né? E depois, quando a gente cai em si, que a gente põe as mãos na cabeça e fala, meu Deus do céu, olha o que eu fiz. E a partir dessa experiência, as pessoas crescem muito, exatamente porque percebem, né, o tamanho do erro, né? Então, eu fico pensando isto, né, assim, que pode ser, por exemplo, a gente também sabe que muitos espíritos reencarnam para viver poucos dias, né, depois do nascimento e morrem, né, porque talvez, né, tenham tido a necessidade de voltar apenas para cumprir um resto de missão que não cumpriram na encarnação anterior, né? E pode ser, então, que, do ponto de vista do espírito reencarnante, ele tendo ficado apenas alguns dias, ele já tenha cumprido o papel dele, né? E pode ser que, do ponto de vista da mãe, que comete esse erro, seja aí uma grande oportunidade para ela evoluir, né? Porque todos nós aprendemos com os nossos erros, né? Eu, particularmente, tenho tido algumas oportunidades, como médico, de acompanhar mulheres que passaram por isso, né? E esta experiência do aborto é uma coisa tão marcante que, olha, eu vou dizer para vocês, às vezes leva alguns anos para a pessoa digerir este erro que ela cometeu, né? E isso transforma tanto essas mulheres de uma maneira tão forte, né? E às vezes a gente fica escutando tudo aquilo e fala, olha, né?
como é a vida, como é o mundo, né? Assim, como essa pessoa cresceu a partir de um erro que ela cometeu, não é? Então é possível também olhar por este lado, né? Assim, que a pessoa se desenvolva enormemente a partir de... Né? Quantas vezes a gente vê isso, né? Pessoas que tomam atitudes assim muito radicais na vida para melhor, né? Depois de ter feito uma bobagem, né? Então, também eu gostaria de colocar esta possibilidade, né? Veja, o erro continua existindo, né? Mas a pessoa pode fazer um bom uso do erro que cometeu. Sim, sim, concordo totalmente. Deus tem, como é que fala? Deus escreve certo por linhas tortas, né? Quer dizer, tudo assim é usado, assim, a bondade de Deus é tanta, a misericórdia de Deus é tanta, que até as coisas ruins são usadas em benefício das criaturas. É como a gente faz com os filhos mesmo, né? Em quantas situações os filhos erram, se dão mal, sofrem, e a gente tenta, né, achar o lado bom disso, não, vamos lá, vamos tentar de novo, né? Deus é um pai de amor, né? Não é um juiz cruel, né? Então, às vezes as pessoas esquecem disso, né? A gente sofre por causa de nós mesmos, não é porque Deus castiga, né? Então, a gente sempre tem que lembrar disso, né? É a nossa consciência que nos pune, não é Deus, né? E isso acontece também no caso de abortos, de abortos provocados por problemas fetais, né? Tem um outro caso que atualmente a legislação brasileira permite, que são dos fetos anencéfalos, né? Então, são crianças que nascem sem uma parte da cabeça, não sei se alguém aqui já viu, né, se vocês quiserem, depois vocês procuram na internet como é, né? Assim, é uma criança que não tem a calota craniana, que ela só tem a parte da frente, é uma coisa assim bem feia, bem difícil da gente ver, né? E essas crianças, elas não conseguem sobreviver por muito tempo, né? Porque elas não têm cérebro, né? Ninguém consegue viver sem cérebro, né? Então, geralmente, elas morrem assim muito próximos depois do nascimento, né? Existem relatos que crianças anencéfalas que viveram aí 1 ano e meio, 2, 3, mas são crianças que em breve assim vão falecer, né? E existe na nossa legislação atualmente existe uma permissão para que essas crianças sejam abortadas, né? Ou crianças com malformações graves, né? Mas principalmente a anencefalia, né? Eu acho que a lei, até onde eu saiba, é uma coisa assim mais específica para isso. Mas o que vocês acham desse aborto quando existe crianças com problemas graves, né? Então, atualmente, só para vocês terem uma ideia, é possível se analisar células do feto logo assim no primeiro mês de gravidez, para saber o sexo da criança, para saber se o gene da criança está tudo certinho. Por exemplo, já dá para saber se a criança vai ter síndrome de Down no primeiro mês de gravidez, né? Então, assim, e aí? O que vocês acham disso? O que você acha, José, desse tipo de situação? Nós não estamos mais falando de estupro, estamos falando de um aborto, tem até um nome para isso, assim, é um aborto que se pratica porque o feto vai ter um defeito muito grave ou que um feto é inviável, ele vai nascer e morrer logo depois. O que nós estamos estudando desde a semana passada é algo muito complexo, né? E dar opiniões e falar é tão complicado.
eu acredito que se a gente for resumir, cada caso é um caso, né? Uhum. Eu acho que isso que a senhora colocou agora em evidência é algo que nós, seres humanos, temos que tomar muito cuidado, porque nós não podemos esquecer das provas e expiações. Uhum. Então, vamos dizer que a ciência chega a um ponto de detectar todos os defeitos e as mães só querer que nasçam pessoas perfeitas. Uhum. E as provas e expiações, como ficam, né? Então, eu acho importante o estudo da ciência, sem dúvida, mas devemos ter muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. Essa é a minha opinião. Eu concordo também. E acho assim, qual que é a diferença de você saber que uma criança vai ter um problema e depois um filho maior? Vocês já pensaram assim que, né, você teria né, coragem de matar um filho de, sei lá, de 5, 6 anos, porque ele teve uma meningite ou teve um acidente e ficou totalmente paralisado, ficou um vegetal, né? Não parece que é mais ou menos a mesma situação, né? Qual que é a diferença? Só que aquele filho está em intraútero e o outro está já com 5, 6, 20 anos, sei lá, né? Na minha concepção, não tem diferença nenhuma, né? Aquele é seu filho. Fale, mãe. Eu conheci uma senhora lá na Vila Mariana, quando eu morava lá, era amiga de uma vizinha minha. Ela estava grávida, fez um exame e o médico falou para ela que ela deveria fazer o aborto porque a criança teria um problema mental, né? Que ela deveria fazer o aborto. E ela fez o aborto. E o médico ainda recomendou para ela esperar um tempo antes de engravidar novamente. Aí ela esperou, parece que 1 ano ou 2, e ficou grávida de novo, né? Aí ela não teve nenhum problema com os exames, nem nada. Só que quando a criança nasceu, a criança teve um problema de ordem mental. E a criança precisou ser tratada nos Estados Unidos. E ainda o pai dessa criança era piloto da Transbrasil, aquela empresa aérea que fechou. E ele levava o filho, né, uma vez por mês no médico nos Estados Unidos, porque a criança nasceu, ela abortou porque ia ter aquele problema. Aí ela teve um segundo e veio com aquele problema. Conclusão, era o mesmo espírito Que precisava precisava passar por passar por isso. aquilo e os pais também precisavam. Essa pessoa era amiga da Sara, você até conheceu ela, né? É isso, querida. É interessante, né? É uma coisa bem, assim, só Deus é que sabe, né? Assim, às vezes para aquele espírito viver ainda que pouco tempo, para ele é tão importante, né? E a gente está tirando a chance de ter de você dar isso para o espírito, né? Eu conheço também uma pessoa que já intraútero, nos primeiros meses de gravidez, soube que a criança teria síndrome de Down e mais do que isso, que teria um problema cardíaco assim muito grave. E essa pessoa assim enfrentou isso, teve a criança. Essa criança viveu menos do que 3 anos, mais quase no hospital do que em casa. Logo que nasceu já fez uma cirurgia e depois teve que fazer mais umas 2 ou 3 cirurgias cardíacas. Mas é uma coisa tão linda, né? Quando os pais, eles dão essa chance para aquele espírito. A gente não sabe o quanto isso ajudou aquele ser, né? Que precisava passar por aquele tipo de situação, né? Então, quem somos nós para julgar, né? Então, não é fácil, né? São situações muito difíceis mesmo, porque quando a pessoa engravida um casal, uma criança que é desejada,
é óbvio que a primeira coisa que a gente pede é que essa criança seja normal, né? Antes de saber se é menino, se é menina, a gente pede a Deus, a gente roga a Deus que venha com saúde, né? A gente sempre fala isso, que venha com saúde, né? Mas às vezes a gente precisa, é como José falou, né? São as provas, as expiações, a gente não tem o direito de querer assim fazer com que as coisas sejam só do nosso jeito, né? A gente precisa ter essa humildade de saber que às vezes nós somos instrumentos para a evolução de um outro ser e que certamente a gente tem alguma relação com ele, né? Oi, José. Eu acho que cabe a gente analisar o perfil espiritual de uma pessoa que abortou, né? Que condições que ela está espiritualmente, e de uma pessoa que preferiu ter a gravidez, mesmo que a criança morreu depois de 3 anos. Qual é a situação espiritual dessa mãe que enfrentou e fez o seu papel, né, de dar oportunidade a esse espírito, e daquela que abortou? Se a gente pudesse avaliar, com certeza, esse espírito que enfrentou, né, com mais dignidade, eu diria, a situação, ela termina esse período com uma parte espiritual muito mais resolvida do que aquela que abortou. Sem dúvida, sem dúvida. São situações difíceis, ninguém está falando que isso é fácil, que a gente precisa ter sempre um olhar assim muito misericordioso, né, para esse tipo de situação, sem julgar, porque cada um sabe, né, em que ponto que o sapato aperta, né? Mas quando a gente tem esse conhecimento de que a vida não é só isso aqui, que esse ser, ele já vem de outras, né, de outras existências, que nós também somos espíritos imortais, que certamente, se estamos passando por uma experiência difícil, é porque nós precisamos daquela experiência. Quando a gente tem essa certeza que o Espiritismo nos dá, né, fica mais fácil da gente enfrentar essas situações assim tão difíceis, né? Tão difíceis. Pode falar, José. Aí eu de novo. Eu acho que a gente não pode esquecer de outro detalhe. Quando a gente fala de aborto, dessa situação, a gente lembra só na mulher, né? Eu acho que temos que incluir nós homens também. Sem dúvida. Uma mulher, quando ela vai fazer um aborto numa situação dessa, provavelmente ela consulta o esposo, a família. Então, nós não podemos deixar essa responsabilidade apenas para a mulher, né? Olha, José, eu quero agradecer você por ter falado isso, viu? Porque atualmente, assim, esse tipo de coparticipação do homem está ficando cada vez mais em evidência, né? E isso é uma coisa que Jesus mesmo sempre deixou muito claro, né? Sabe, assim, se existe uma pessoa que está se deixando, assim, até no caso da prostituição, né? Jesus falava isso. Tem várias histórias que Humberto de Campos, né, que é o irmão X, que nos traz isso, né, Jesus falava, olha, existe uma irmã que se prostituiu, mas quem são os homens que levaram essa irmã a fazer isso, né? Então, no aborto é a mesma coisa, né? Não existe só a mulher que concebe, né? O homem e a mulher estão juntos nessa. Então, sem dúvida alguma, essa lembrança do José é muito, muito importante, né? Tia Florinda, a senhora que não falou nada ainda, quer falar alguma coisa, querida? Então, Helena, está tão interessante que eu só estou aprendendo. Gostei muito, vocês estão repletos de razão sobre isso, concordo plenamente.
E é isso aí, estou adorando a aula. Ah, que bom, que bom. Muito bom mesmo. Obrigada. Imagina. Zezé, você gostaria de participar também da conversa, falar alguma coisa? Eu gostaria. Tem uma dúvida assim também, de quando a mulher engravida e fica assim pouco tempo e o feto morre e sai sozinho, né? Como aborto espontâneo seria, né? Isso. Eu queria entender um pouco sobre isso. São situações tão frustrantes, né, Zezé, assim, quando a mulher quer ter o filho, a família, né, o marido, e se perde essa criança, né? Isso pode acontecer, querida, por vários motivos, não existe uma coisa apenas, né? Pode ser que isso seja uma provação para a mãe. Existem mulheres que abortaram em encarnações anteriores e que agora elas meio que viciaram ali o sistema reprodutor de um jeito tal que magneticamente a gravidez ela não consegue ocorrer. Então, essas mulheres abortam frequentemente, né? Isso pode ser uma explicação, mas não é a única, né? Pode ser que seja uma experiência para o espírito reencarnante, que essas mulheres, então, elas têm um grande amor, né? Para se doar para esse tipo de espírito que precisa, como minha mãe falou, ficar pouco tempo. E ele não pode renascer, mas só aquele momento ali, aquelas poucas semanas na carne, já vai resolver, já vai ajudá-los muito em termos evolutivos. Então, nesse caso, seriam mulheres assim que têm grande amor para dar, né? Elas doam o útero delas ali, com toda a frustração que tem né, em não ser mãe, para que algum espírito se beneficie disso, né? Pode acontecer também que estava tudo programado, que aquele espírito deveria vir, que estava tudo certo, mas o espírito reencarnante pula para trás, porque ele é livre também, né? Ele é um espírito que tem o livre-arbítrio dele. Então, por mais que assim a espiritualidade tem, não, vai lá, vai dar certo, vamos lá. Esse espírito, ele falou, não quero, desisto, e pode acontecer isso também, que seja um aborto espontâneo por uma iniciativa do espírito reencarnante. E pode também, como eu falei, ser uma mulher que, apesar de não ir lá e abortar com a pureta, né, abortar de uma forma mais agressiva, ela psicologicamente, às vezes até o casal rejeita tanto o filho, que aquelas emanações mentais meio que envenenam ali a gravidez e o feto é abortado aparentemente de uma forma espontânea, mas por conta assim de não ter condições ali emocionais para que essa gravidez ocorra, né? Isso pode acontecer também. Então, cada caso é um caso, por isso que a gente, né, não pode julgar nunca, né? É que nem assim uma pessoa que reencarna cheia de defeitos físicos, né? Muitos espíritas já olham e falam assim, esse daí veio numa expiação danada, né? Deve ter cometido muito crime na experiência passada. Imagina, sabe, como que a gente pode falar isso, né? Será que não é um ser que veio passar, né, que veio daquele jeito todo, justamente por amor aos pais, que os pais é que precisavam ter experiência de ter um filho daquele jeito, né? E que esse espírito é muito evoluído, muito mais do que a gente, né? Então, essas causas a gente nunca consegue saber, e é bom que a gente não saiba mesmo, né? Porque a gente tem que treinar essa misericórdia, esse amor em todas as ocasiões, mas pode acontecer todas essas situações que eu falei, Zezé. Ficou claro isso? Sim, gratidão. Bom, pessoal, nós já estamos quase encerrando. Eu acho que a gente conversou bastante, né, sobre
sobre essa questão, eu vou só mostrar para vocês o que vem pela frente. Deixa eu pôr aqui, isso aqui. Então, olhem só, tudo que nós já estudamos aqui, né? Esse aqui é o sumário do Livro dos Espíritos, né? Além disso aqui, existe outros, né? Aqui está, o slide só coube aqui até a parte terceira, nós estamos estudando a parte segunda, então a parte primeira é das causas primárias, nós já falamos de Deus, dos elementos gerais do universo, da criação, do princípio vital, nós estamos aqui do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, falamos dos espíritos, falamos da encarnação dos espíritos. E o próximo, agora, é o capítulo 3, que nós vamos começar a estudar isso, que é da volta do espírito, extinta a vida corpórea, à vida espiritual. Então, até hoje, nós conversamos aqui como é feita essa volta do espírito ao corpo físico. E a partir dos nossos próximos estudos, nós vamos falar justamente assim, como é que o espírito volta para o mundo espiritual depois desse estágio aqui na Terra, depois dessa experiência aqui na Terra, né? Existe bastante coisa ainda para a gente conversar, e eu queria dizer para vocês que assim, nós vamos, infelizmente, fazer uma pausa, né? É só uma pausa, porque a semana que vem, eu e o Benedito temos um casamento, nós precisamos, então, sair daqui dos Irmãos de Francisco muito rapidinho para ir a esse casamento, que vai ser no dia 17, e no dia 24 e no dia 1º, nós estaremos de férias, né? Nós vamos visitar nossa filha, que eu não vejo a hora. Então, por 3 semanas, no dia 17, dia 24 de junho e no dia 1º de julho, nós não teremos estudo, tá? Nós voltaremos dia 8 de julho, se Deus quiser, estudando, então, o capítulo 3º da parte 2ª, é isso mesmo, né? Deixa eu checar aqui. Isso mesmo, é o capítulo 3º da parte 2ª do Livro dos Espíritos. Então, eu agradeço muito, muito a presença de vocês, desejo a todos umas boas férias, vocês descansem aí do estudo, que para a gente voltar com tudo no dia 8 de julho, tá bom? E aí eu queria mandar um grande abraço para vocês, queria pedir para vocês abrirem as câmeras aí para a gente poder se despedir. Super beijo, até mais. Não vamos ter a prece final? Vamos, Lulu, olha só, eu vou pedir para você fazer, já que você lembrou, que absurdo meu aqui esquecer da prece. Tudo bem. É ansiedade pelas férias. Eu acho que sim. É que eu estou com tanta vontade de ver a Jéssica que eu estou já querendo estar lá. Vamos lá. Então faça a prece. Querido Jesus, queridos irmãos maiores, querido mentor desse nosso trabalho, com os nossos corações cheios de agradecimento pela oportunidade de estarmos aqui estudando, pela oportunidade de crescermos em espírito, pela oportunidade do estudo, pela oportunidade da vida. Queremos agradecer, queremos pedir ao plano espiritual que nos abençoe a todos, que abençoe principalmente a Elaine, que ela seja muito feliz em sua viagem, em suas férias, e que nós possamos estar reunidos novamente após a volta dela, e que possamos colocar na nossa vida diária tudo aquilo que nós vamos aprendendo aqui. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixe, Senhor, cairmos nas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, e que abençoe a vida também que vai comigo, né? Boa noite. Boa viagem. Obrigada. Tchau, querida. Um beijo, Tchau, meus queridos. Beijo, até mais. Bom final de semana. Bom Esse final de semana para desejo de todos. boa viagem é extensivo ao Benedito, porque vão juntos, né? Claro. Obrigado, Orlando. Até mais. Tchau. Até mais.